A jornada do herói é muito legal, mas será que você realmente sabe como usar ela? É impossível falar sobre escrita criativa sem em algum momento esbarrar na famosa jornada do herói do Joseph Campbell. O cara foi muito importante e lá no finzinho dos anos 40 escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces. Esse livro serviu de base para uma série de histórias que você provavelmente conhece e ama. Harry Potter, O Rei Leão, Senhor dos Anéis, Star Wars, até mesmo Titanic foram escritos com elementos da famosa jornada do herói. E você pode fazer o mesmo, mas não daquela forma óbvia que todo mundo conhece. Antes de começar a falar sobre Jornada do Herói, já se inscreve no canal e aperta no sininho. A gente ainda tem muita coisa para falar aqui sobre escrita criativa, beleza? O mais legal da Jornada do Herói é que você acompanha o crescimento de um herói. Quem já leu a obra do Campbell, ou mesmo a versão atualizada do Christopher Vogler, sabe que essa jornada do herói é formada por etapas na qual o personagem avança na trama. Ou seja, é preciso haver alguma evolução. E é exatamente essa evolução que é tão legal na jornada do herói. Em A Jornada do Escritor, o Christopher Vogler atualizou essas etapas. Ele reduziu o número para 12 e criou um ciclo que muitos de vocês provavelmente já viram na internet. Ele começa pelo mundo comum, passa pelo chamado para a aventura, o encontro com o mentor, a ressurreição, enfim, são 12 etapas e eu vou deixar todas elas escritas aqui na descrição. São sobre essas 12 etapas que vamos falar aqui. E o jeito mais fácil de você entender a jornada do herói é dando exemplos. Vamos pegar Harry Potter, vamos falar de Harry Potter de novo. A história começa no mundo comum. Harry vive com os tios dele e tem ali aquela vidinha normal. Para ele, não tem nada além daquilo. Tudo começa a mudar com a chegada dos arautos. No caso do Harry, foram dois. Primeiro, as cartas, aquelas cartas que vão chegando aos montes dentro da casa dos tios dele. Ali ele já começa a perceber que tem alguma coisa errada, já tem um chamado à aventura. Isso só fica mais oficial com a chegada do Hagrid. O Hagrid ali é aquela figura do arauto, aquela pessoa que chega para chamar para uma aventura, para tirar o Harry do mundo comum. Boy, I haven't seen you since you was a baby, Harry, but you're a bit more along than I would have expected, particularly round the middle. I'm not Harry. I am. Well, of course you are. A partir daí, ele atravessa uma caverna secreta e entra para o mundo dos bruxos, para Hogwarts, onde ele não conhece nada. Percebeu a evolução? O Harry, o garoto comum, que descobre que não é tão comum assim, chega em Hogwarts, ele vai só evoluindo até chegar no clímax, o primeiro encontro dele com Voldemort. Ali ele sofre uma ressurreição e a partir disso não é mais o mesmo. Essa é a jornada do herói, construída certinho. A J.K. seguiu tudo muito bonitinho e fez uma história perfeita, por isso fez tanto sucesso. Mas nem tudo são flores. O problema com a jornada do herói é que muitos autores pegam essas 12 etapas e seguem elas direitinho, como se guiassem com um mapa, sem olhar para frente. Tudo bem que a jornada do herói é legal e funciona na maioria das vezes. O problema é as histórias ficarem muito padronizadas entre si. Ninguém gosta de ler uma história que já sabe o final. O próprio Christopher Vogler trata disso no final do seu livro. Lá no epílogo ele alerta para essa preocupação dele, de as histórias acabarem ficando todas a mesma história. Mas tem uma solução. Sabe quando o cozinheiro vai fazer um prato, dá tudo errado, o recheio sai pra fora, queima uns pedaços, aquele desastre. Daí ele dá uma bagunçada, desconstrói a coisa toda, transforma num prato gourmet e fala que ele é desconstruído. E aí tá tudo bem, todo mundo esquece que ele é uma bagunça. Eu faço comida exótica. Comida exótica. Tá ouvindo? Com a jornada do herói funciona do mesmo jeito. Você não precisa fazer tudo bonitinho. Na verdade, você nem deve. É preciso dar uma bagunçada, uma desconstruída nessas 12 etapas e fazer a sua própria versão daquilo que foi estabelecido lá atrás pelo Joseph Campbell. Qualquer momento da jornada do herói pode aparecer em qualquer momento da sua história. Não tem problema dar uma bagunçada. Pega o exemplo clássico do Metamorfose, lá do Kafka. Ele começa pelo clímax, ou seja, pela 11ª etapa. Depois disso é que a história vai se desenrolando. Breaking Bad também. A série já começa com uma cena icônica. Walter White de cuecas no meio do deserto. A
gente não sabe quem é aquele homem ou o que ele está fazendo ali. O episódio começa mais para frente para depois a gente saber o que aconteceu. Ou seja, tá tudo fora de ordem, mas funciona. Crepúsculo dos Deuses é um filme que começa com um corpo morto na piscina. A gente também não sabe quem é aquele homem e somos convidados a descobrir. But before you hear it all distorted and blown out of proportion, before those Hollywood columnists get their hands on it, maybe you'd like to hear the facts, the whole truth. If so, you've come to the right party. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion, with 2 shots in his back and 1 in his stomach. Nobody important, really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. Algo parecido acontece com Pulp Fiction. O Tarantino praticamente pegou as 12 etapas, jogou elas para o ar e filmou o filme do jeito que elas caíram. Está tudo uma bagunça, são linhas do tempo diferentes com personagens diferentes. Mas por incrível que pareça, o filme funciona muito bem, como um quebra-cabeça. Mesmo que não seja linear, existe uma lógica por trás das cenas. O Tarantino adora fazer isso com os filmes dele, por isso o cara é tão genial, né? Aliás, o filme não possui uma única jornada do herói. Você acompanha mais de um personagem, mesmo que de forma não linear. Tem a jornada do herói do Vincent, do Butch, todos eles em uma mesma história. São vários núcleos que de alguma forma estão interligados entre si. Cada personagem tem a sua própria história acontecendo ao mesmo tempo em momentos diferentes. E é isso que você deve fazer com a sua história. Vamos supor que o seu livro seja sobre o Eric, a Paola e o Henrique. O Eric é o protagonista da história, a Paola uma aliada dele e o Henrique o antagonista. A jornada do herói que a gente vai acompanhar é a do Eric, porque ele é o protagonista. Mas isso não significa que ele seja o único com uma jornada do herói. O mais legal sobre isso é que todos os personagens possuem a sua, mesmo que a gente acompanhe apenas uma. Você precisa saber onde cada personagem está inserido em sua própria jornada. Caso o Eric ainda esteja no mundo comum, no começo da sua história, não coloque o Henrique no mesmo lugar. É muito interessante para o seu livro que o antagonista já esteja em crescimento, ou seja, o vilão deve ser mais poderoso que o herói. Por isso, ele já deve ter passado da sua chamada aventura. Ele já está lá na frente, enquanto o Eric ainda está começando a sua jornada. Por isso o vilão é uma ameaça, porque ele é mais poderoso e mais experiente. Talvez o Henrique já tenha até passado por uma jornada do herói completa e esteja agora na sua segunda. É importante lembrar que todo vilão é um herói na sua própria história. Nada de fazer vilões completamente malvados e mocinhos completamente bons. Isso não funciona mais já tem bastante tempo. O mesmo vale para a Paola. Talvez o Eric só conheça ela quando já esteja mais avançado na sua história. Ou seja, ele já passou do mundo comum, já passou pelo chamado aventura, chega a uma cidade desconhecida e aí conhece a Paola. É interessante pensar que essa cidade desconhecida para o Eric é o mundo comum da Paola. Ou seja, enquanto o Eric já está em sua aventura, a Paola acabou de começar a dela. Nesse sentido, é até legal pensar que o Eric funciona como um arauto, ou seja, é ele que chama a Paola para a sua aventura. Agora que cada um está em uma jornada diferente e você sabe onde cada um está, combine as cenas. Façam eles interagir com isso em mente. Como isso vai influenciar na sua história? Só não deixe que a jornada do seu herói seja linear. Ele pode ter uma grande provação ainda no mundo comum. Talvez ele nem esteja no mundo comum no começo da sua história. Lembre-se que as etapas podem se repetir, então tudo é possível. Bagunça isso aí. Uma dica interessante que eu dou para vocês é planejar a história em cartões. Ou seja, escreva os acontecimentos principais em post-its e depois você embaralha eles. A partir daí você constrói a sua história. O importante é você ligar os fatos e interligar os personagens de uma forma que faça sentido. Ou você conta uma história não linear ou linear, mas toma muito cuidado para não se perder na história. Lembre-se sempre de tirar o recheio para fora. Essa desconstrução também pode ser feita nos arquétipos dos personagens. Sabe quando eles falam que um personagem é uma sombra, um aliado, um mentor, um arauto? Tudo isso também pode ser bagunçado de alguma forma. Um personagem pode usar mais de um arquétipo, afinal eles são máscaras. Mas isso é assunto para outro vídeo, então não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais sobre a jornada do herói desconstruída. Por enquanto é isso. E você, como você gosta de fazer a sua jornada do herói? Já experimentou dar uma bagunçada? Conta pra gente aí nos comentários e não deixa de procurar a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo.